sou a Liane, mãe do Andrés, que é autista, que já tem 8 aninhos, então eu já estou há 6 nessa caminhada, já aprendi bastante, ainda tenho muita coisa ainda para aprender. E eu trouxe aqui para conversar. Ah, deixa eu falar uma coisa. Andrés está em casa, que lindo, maravilhoso. Vem cá, dá um oi, filho. Então, assim, qualquer barulho é normal, que nem agora, que ele subiu da mesa dessa. É, Andrés, vem cá. Ó quem tá aqui, ó. Desce. Olha quem tá aqui. Oi, Andrés. Olha quem tá aqui. Dá tchau, pessoal, filho. Tia Jande, ó. Tia Jande. Que legal, né? Viu quem é? É a Jande. Quem tá aqui com a gente é a Jande e o Andrés tá exibido. Pronto, vai lá com a Bibi agora. Pronto, ele vai por cima da mesa, ó. Delícia. Eu trouxe aqui para falar com a gente a Jande. A Jande é fono, ela é psicopedagoga, clínica institucional. Ela tem uma vasta experiência não só com autismo, mas com autismo também, né? Porque a gente percebe que cada vez, graças a Deus, está tendo mais procura. E ela vai conversar. Eu tenho algumas perguntas que eu já elaborei aqui para fazer para ela, e é claro que dentro dessas perguntas vão surgindo outras, né? Então, hoje é um dia super especial, que é o dia da conscientização do autismo, é o dia que a gente aproveita para falar mais, tudo que a gente faz no dia a dia, né? Que é essa batalha pelos direitos, pelo espaço, pelo olhar, pelo não do olhar crítico. Hoje a gente fala com mais visibilidade, né? Na realidade, a diferença é só essa. Sim. Boa tarde, então eu sou a Jande, eu sou a fono do Andrés, né, há 6 anos, e a gente vem trilhando aí um trabalho de parceria bem interessante, e o Andrés vem respondendo positivamente a esse trabalho. E assim, eu trabalho há 25 anos na área, né, com autismo, com crianças com transtornos neurológicos e crianças típicas e atípicas, tá bom? Então, a gente está aqui hoje no Dia Mundial do Autismo para a gente fazer um bate-papo, né? Bem descontraído, com o Andrés na casa, né? Exatamente, nada convencional, né? Para a gente falar um pouquinho sobre autismo, e as redes sociais têm essa visibilidade maior, então acho que abrange pessoas que entendem muito e tem pessoas que ainda nem conhecem e estão perdidas ainda buscando um diagnóstico. Então, a gente está aqui para bater um papo, né? E eu, na minha página, eu tenho bastante gente que eu não conheço pessoalmente, são pessoas que a gente vai conhecendo, né, de algum grupo e tal. Então, assim, tem muita gente que já tem bastante conhecimento, que já está bem, né, a gente tem muito que aprender, mas já aprendeu bastante, e tem gente que está entrando agora, né, que está começando a trilha, que está começando a ouvir aquele monte de palavrinha assim, aba, touch, sunrise, enfim, aquele monte de palavrinha que você vai aprendendo com o tempo, que significa, e às vezes nem aprende, né? Às vezes a gente vai indo embora e nem aprende tudo. Tem que ter muito estudo ainda. E mesmo os profissionais, né? A gente como profissional, a gente também não sabe tudo, não. A gente tem que buscar, tem que estudar, e muitas vezes a família sabe mais do que os profissionais, porque elas estudam e assunto em pauta, então tem família que sabe muito mais, né? Mas vamos conversar de uma forma que as pessoas mais simples, que ainda não estejam tão dentro desse contexto, para que entendam, né? De repente, não tem uma pessoa mais próxima, mas tem um amigo que tenha, ou que suspeita que tem autismo, né? Acho professores, né? Eu convidei eu estou fazendo curso de neuropsicopedagogia, e a maioria, né? Acho que só eu e mais uma que não, são todas professoras. Então, pode ser que elas não estejam assistindo agora, porque às vezes a gente esquece, está corrido, mas com certeza depois elas vão assistir e sempre aprende, né? A gente vai aprendendo no dia a dia. Há sempre uma troca, né? Uma troca de conhecimento, né? É isso aí. Então, eu vou começar aqui com as perguntinhas que eu mais ou menos elaborei, mas vão surgir aí outras no meio do caminho. Tá bom. A gente sabe que as escolas costumam ter uma interferência muito legal, muito positiva, quando a mãe não percebe, o pai não percebe que a criança tem uma diferença. Então, eu queria entender isso, assim, se você recebe muito no seu consultório crianças que não têm o diagnóstico. Eu, quando eu fui para aí, eu já tinha o diagnóstico na mão. Mas eu queria entender se você recebe muitas crianças sem o diagnóstico, que foi encaminhada pela escola e que você percebe que o pai e a família e a mãe não tiveram um olhar e perceberam que existiria uma diferença. Sim, recebo no consultório
crianças que a família traz, né? Encaminhada pela escola e cuja queixa principal da família é um atraso de fala. Então, essa criança tem um atraso de fala. Geralmente, quando a mãe já tem um outro filho mais velho, ela percebe, ela vai fazendo as comparações e vê que o desenvolvimento de fala da criança está atrasado. E aí, muitas vezes, ela já busca, né, um acompanhamento, uma avaliação de uma fono. Mas geralmente, quando essa família tem um filho único, na verdade, a escola acaba sendo, né, um indicador, fazendo essa ponte aí em busca do diagnóstico. E sim, a família chega no consultório sem a menor noção de que possa ter dentro desse atraso de fala um transtorno do espectro autista, né, do TEA. Então, é muito comum, sim. Então, assim, quando você recebe essa família, eu não sou profissional ainda, né? Serei, logo em breve, mas não sou. Só com que nem isso que você falou, a gente acaba a família estudando muito, né? Muitas vezes, quando eu bato o olho numa criança, eu olho e falo, esse é diferente. Uhum. Você que vai estar ali fazendo anamnese, perguntas, tal, você logo percebe quando a criança está dentro do espectro. Como é o protocolo de uma fono quando ela percebe que a criança tem autismo e percebe que a mãe ou não enxerga, por desconhecimento, por ignorância, por não saber, ou não quer enxergar. Eu imagino que deva ser muito difícil, mas o que se faz no momento desse? Então, à medida que a família chega no consultório, né, a gente faz uma anamnese, que é essa entrevista que a gente faz com a família, colhendo todos os dados referente à vida da criança, desde pré-nascimento, enfim. E dentro de uma anamnese bem feita, você já vai direcionando o teu diagnóstico, né? Mas muito bem, ainda tem o período de avaliação. A fonoaudióloga vai avaliar o nível de desenvolvimento de fala que a criança está, se ela está dentro do nível, está atrasada, que geralmente a criança está com atraso de fala. E dentro dessa avaliação comportamental da criança, a gente vai vendo e observando os marcadores de comportamento da criança. Então, a fonoaudióloga consegue ver nessa avaliação se ela está dentro do espectro ou não. À medida que essa avaliação é positiva, a fonoaudióloga chama essa família para conversar, fala sobre a questão da possibilidade dela estar dentro do espectro, porque, na verdade, a fonoaudióloga vai encaminhar para o médico para fazer o fechamento desse diagnóstico, né? O médico que vai fechar esse diagnóstico, mas ela já orienta, acolhe essa família, né? Explicando o que é o espectro, fazendo orientações, dicas de busca por apoios de grupos familiares, sites, livros, para que ela se aproprie um pouco dessa informação e depois de buscar, na verdade, para que ela se fortaleça e para que ela vá buscar as intervenções de uma equipe multidisciplinar, né? Dentro dela pode estar a fonoaudióloga, a terapeuta ocupacional, ecoterapia, psicóloga comportamental, enfim, aí depende de cada caso e a gente faz as indicações ou o médico já faz a indicação. Então, o importante é sempre o primeiro a ser procurado, né? Sim, porque ela já chega com atraso de fala, né? Então, independente até do diagnóstico ou não, de um diagnóstico de autismo ou não, na verdade, essa criança precisa de uma intervenção, porque já é constatado que ela tem um atraso de fala, né? E linguagem. Então, e aproveitando assim essa deixa do atraso de fala, o Andrés, meu filho, ele não fala nada, ele já tem 8 anos, e a gente teve diagnóstico, que foi até a Jane que fez as avaliações, de apraxia. Apraxia é uma palavra que muita gente já ouviu falar, mas não sabe o que significa, muita gente nunca nem ouviu falar. Então, eu já queria aproveitar a pergunta assim. Primeiro, você falar brevemente o que é apraxia, e se toda criança que tem apraxia é autista. Tá, e até assim, e toda criança que não, todo autista que não fala tem apraxia, né? Uma coisa, isso é interligada à outra. Tá, vamos lá. Então, assim, a apraxia de fala é
é um tema muito abrangente, então acho que seria depois interessante a gente fazer uma live mais específica. Porém, vamos lá explicar o que é uma apraxia de fala, né? Então, uma apraxia de fala é um distúrbio neurológico que acomete a programação do planejamento motor de fala desta criança. Tá, então o que é isso, hein? Na verdade, para a gente falar, a gente precisa de cérebro, boca, língua, mandíbula, e tudo isso parece uma sinfonia, elas têm que estar em harmonia. Quando isso não acontece, quando a criança consegue pensar sobre, eu quero falar essa palavra, mas eu não consigo articular, não consigo memorizar este planejamento sequencial motor da fala, aí a gente diz que a criança tem uma apraxia de fala. Entende? Então, é como se a criança pensasse em falar uma palavra, mas tivesse um fio cortado com a boca. Então, ela tenta falar, mas não consegue. Então, assim, é um diagnóstico dado por uma fonoaudióloga, né? Uma fonoaudióloga que tem experiência na questão da apraxia de fala. Enfim, e tem as intervenções também são diferenciadas, né? Então é um planejamento diferenciado de intervenção fonoaudiológicas, geralmente são intensivas, então tem mais quantidade de sessões fonoaudiológicas, é feito um planejamento direcionado para aquela criança dentro das características e especificidades dela, né? E outro fator marcante é a família também estar junto dentro desse planejamento terapêutico da criança. Porque é preciso um treinamento, né, desse planejamento, desse plano motor para que a criança fale. Porque, por exemplo, vamos dar um exemplo. Uma criança que falou pato. Aí no dia seguinte ela não conseguiu, olhou o pato, está pensando no pato, está querendo falar pato, mas falou bu. Aí no outro dia ela pegou a figura do pato e olha, ele está mostrando para você, dizendo que está falando pato, mas ela está falando au. Então ela não tem uma memória, ela não consegue memorizar essas sequências motoras da fala. Então é uma criança que tem uma apraxia. Lógico que, enfim, tem os níveis de apraxia, tem apraxia pura, quando é uma apraxia que não tem nenhuma comorbidade. Por exemplo, tem a apraxia idiopática, que não tem nenhum achado. Então, uma criança tem uma apraxia sem nenhuma lesão, sem nenhum histórico de lesão, sem nenhuma infecção, não tem uma apraxia adquirida. E a idiopática, que não tem nada que justifique essa apraxia de fala. Então, assim, tem níveis, então tem vários relevantes da apraxia de fala. Ok, então a gente pode até depois você pode perguntar o que ficou na dúvida. Então tá, uma criança que tem apraxia de fala, ela sempre será autista? Não. Agora, uma criança, que é a sua pergunta, né? Uma criança autista não verbal, ela tem apraxia de fala? Então, a gente tem poucos estudos com referência a essa questão, essa correlação, né? Mas os poucos estudos que tem de literatura, eles apontam essa correlação, sim, de que criança autista não verbal tem muita correlação com apraxia de fala de ordem severa, moderada. Então, porque aproveitando assim a sua fala para exemplificar, né? Às vezes o Andrés não fala nada, mas ele olha muitas vezes para mim com um olhar fixo no meu olho, fica olhando para o nada assim, aí você percebe, ele está falando uma frase mental, só que não sai. Ele não consegue. E aí me vem aquela dor no coração, que fala assim, não, ele não fala porque ele tem preguiça. Aí você fala, não, como assim? Você acha que uma criança que quer comer, que nem meu filho, né? Depois a gente vai entrar nesse assunto daqui a pouco. Como que ele vai falar para mim que ele quer comer pastel? Se ele não tiver uma imagem na mão, não tem como ele exemplificar, fazer mímica, até porque eles têm dificuldade de fazer mímica. Então, você acha que uma criança que quer muito uma coisa, vai ter preguiça de falar? É uma coisa que é lamentável, né? Na verdade, a gente não tem que pensar que é preguiça e buscar fazer uma investigação, né, sobre isso. Então, o que acontece com
o diagnóstico tardio? É exatamente isso. Geralmente até por indicação médica, espere a criança, cada um tem o seu tempo, enfim, né? Mas a minha sugestão como fonoaudióloga, não espere. Se você tem parâmetros, já tem indicativas de que a criança está com um atraso de fala, vá a um fonoaudiólogo e faça uma avaliação, né? Eu vou falar agora como mãe, né? Tem muitas mães, e talvez estejam assistindo a gente, ou de repente vão assistir daqui a pouco, que quando a escola chama para falar, olha, seu filho está apresentando uma certa dificuldade, tem mãe que fica muito brava. E eu queria falar, como mãe, eu não sou professora, né? Não trabalho na área da educação, que assim, ela não está falando aquilo do seu filho para rebaixar seu filho, para falar para você que seu filho é menos que os outros. Ela está falando aquilo para te ajudar a procurar profissionais para estimular a criança para que ela consiga chegar lá onde está o outro, né? Porque às vezes tem mãe que às vezes demora um pouco para aceitar, e essa demora na aceitação, né, daquele diagnóstico ou daquela indicação do professor, às vezes nem é um diagnóstico, o professor só indicou. Tem mãe que fica chateada, mas eu sempre falo isso, não fique, que é isso que você está falando, procure ajuda, não deixa para depois. Né? Então, na verdade, o professor, né, é o que, quando não consegue ver no seio familiar, é o primeiro ambiente que é observado. São pares iguais, né? Porque a professora tem ali as crianças, os seus pares, né? E ela tem noção do nível do desenvolvimento da criança. Quando ela não está atingindo aquele nível, então ela, na verdade, fica com uma suspeita e chama a mãe para conversar. Lógico que ela não vai dar o diagnóstico, mas ela tem um parâmetro no nível de desenvolvimento infantil. E algumas até sabem, né? Tem professores que quando chama, até sabe, mas ela não pode falar, mesmo que ela tenha certeza. Mas, assim, é muito importante que a mãe aceite isso como assim, em vez de aceitar com pedras na mão, tem que aceitar com um abraço de muito obrigada por você enxergar o que eu não enxerguei. Eu meu filho. Porque, assim, com essa indicativa do professor, na verdade, a hora que a mãe, por mais que às vezes ela suspeitasse, tivesse alguma dúvida, na hora que o professor fala, né, dá essa indicativa, parece que abre assim, bom, então eu tenho que procurar mesmo. E lógico que nenhuma mãe está preparada emocionalmente para receber um diagnóstico não tão legal, né? Então, às vezes, as mães reagem dessa forma, né? Mas ficando brava, mas com a situação de ataque. Mas a intenção é sempre positiva, né? E aí buscar um diagnóstico correto, né? Então, procurar profissionais capacitados, que por indicação, enfim, que ele tenha confiança, buscar um diagnóstico correto para ir fazer as intervenções também, porque quanto mais precoce tem as intervenções, melhor é o desenvolvimento da criança, né? E eu queria até aproveitar essa deixa de falar sobre esse assunto, que hoje é o dia, né? É o dia de falar disso. Às vezes eu já ouvi uma vez, logo no comecinho, uma pessoa falasse para mim, mas você se expõe muito seu filho. E eu discordo. É claro que cada pessoa é de um jeito, né? Cada pessoa tem uma forma de expor, mas eu acho que assim, a melhor forma de você falar para a sociedade que seu filho é diferente, que ele precisa ser aceito, é mostrando que ele está ali e que ele é do jeito que ele é. A gente faz intervenção para ele melhorar o comportamento, para ele de repente melhorar a fala, tal. Mas a gente tem que aceitar ele do jeito que ele é e do jeito que ele está. E a sociedade também. Então, a partir do momento que a mãe tem dificuldade para aceitar, que eu sei que não é fácil, eu passei por um momento muito difícil, o comecinho é horrível, eu acho que toda mãe tem que se dar o direito de chorar. Eu conheço uma mãe que fala assim, não, mas não é luto, essa história de luto não pode existir. Eu falo, não, pode sim, porque o seu filho não morreu, mas os seus sonhos, a sua expectativa daquela criança morre. Né? E nasce outra, porque aí vão ser outras expectativas e outros sonhos, mas o seu filho é o mesmo. Então, assim, o que eu quero dizer com tudo isso é que é difícil mesmo, não é fácil, não é o que a gente queria ouvir mesmo, mas se é o que é, quando você nega a aceitação e não permite que o seu filho vá fazer
intervenções para poder estimular, ele só vai sair perdendo e vai cada vez se atrasando mais. E aí, de repente, quando você acordar, não é tarde demais, porque nunca é tarde demais, mas você já perdeu a oportunidade no comecinho, né? Então, por isso que o diagnóstico cedo é importante. Se o professor falou assim, seu filho está com dificuldade de falar o S, leva na fono para ele aprender a falar o S. Não é besteira, é importante, né? Todo estímulo é muito importante. Então, o diagnóstico sempre causa dor, né? E a dor muitas vezes paralisa. Então, isso é muito comum, a família ficar paralisada, né? Por um tempo que é super aceitável. Então, quanto que é esse tempo? Ah, 1 mês, 2 meses, ok. Mas 1 ano, 2 anos, de jeito nenhum. Ficar buscando, às vezes tem família que ficam buscando até outros diagnósticos para tratar aquilo que ela queria ouvir, né? Então ela fica, não, então a gente falou que meu filho é autista, mas outra fonoaudióloga para dizer o contrário. Se for para confirmar ou não, ok, mas tem família que a negação é tanta que ela acaba buscando, fica buscando diagnósticos para validar buscando o negativo, né? Qual é a idade legal para a gente começar a introduzir a comunicação alternativa? E depois, mais futuramente, qual a idade que você acha que é indicado para conseguir entrar com aquela comunicação alternativa de aplicativo de celular? Existe uma idade média? Vamos lá. Então, assim, ó, essa questão de preguiça, a primeira coisa que a gente tem que pensar é numa boa avaliação fonoaudiológica com a questão da fala da criança, tá? Isso é a primeira grande questão. Se a criança tem uma apraxia de fala, né, que compromete a sua qualidade de comunicação, quando a criança tem uma apraxia de fala tão grande que não é nem verbal, então a gente tem que colocar junto uma comunicação alternativa, né? A partir do momento que eu fiz esse diagnóstico, já vou começar a intervenção, eu já uso os PECs associados. Agora, tem várias situações também. Ah, então meu filho tinha 2 anos, eu queria colocar o PEC, não funcionou, enfim. Por quê? Estava eu fazendo os PECs. Porque a gente, na verdade, tem que fazer um planejamento. Porque, assim, a criança, vamos colocar a criança autista, né? Então, ela tem 3 anos. Mas o funcionamento, ela está no estágio de nível, o nível do desenvolvimento dela, neurológico global, está aquém. Então, vamos imaginar que eu quero estimular uma criança que ela tenha emocionalmente, enfim, uma idade de 8 meses. Ela tem 3 anos, mas está funcionando como uma criança de 8 meses. Aí eu já quero dar o PEC para ela. Ela tem pouco tempo de atenção, ela tem pouco interesse, ela não tem ainda uma intenção comunicativa. Então, a fonoaudióloga vai trabalhar todos os pré-requisitos linguísticos com essa criança, né? Inicialmente, para que ela se aproprie da condição da fala, cognição de fala, emissão, recepção, compreensão, entendimento social. E aí, quando você vê essa maturidade da criança, você já coloca o PEC. Agora, a criança tem 1 ano, ela está com funcionamento de 5 meses, né? Então, aí você vê que não funciona. Então, assim, na verdade, a fonoaudióloga ela vai avaliando a criança e vai sinalizando junto com a família, olha, esse é o momento, né, para a gente já colocar os PECs. Quando a criança já tem uma avaliação e um diagnóstico de apraxia de fala, a intervenção já é com o PEC junto, né? Entendeu? Porque a gente sabe que vai demorar. Qual a idade, mais ou menos? Lógico que depende da especificidade de cada criança, da avaliação individual. Mas, por exemplo, uma idade bacana que a criança consegue, né? Lógico que sempre fazendo uma ressalva, gente, depende de cada criança, tem que ser avaliado, né? Junto com os terapeutas, enfim. Mas uma idade bacana, 6, 7 anos, aí a criança já entende, já às vezes 5 anos, porque às vezes a criança tem um cognitivo bom, sabe? Ela entende qual é a função comunicativa e tal. Então já começa a funcionar 5, 6 anos, aí já tem um marcador bastante interessante, né? E os aplicativos também depende do nível de interesse da criança, se ela utiliza a ferramenta com outro propósito, a não ser que seja só lúdico para joguinhos, né? Se ela tem um interesse, enfim. Aí é um planejamento que vai fazendo a fonoaudióloga junto
percepção do nível de desenvolvimento que a criança está e a família. Entende? Tá. Então, dizer qual que é a data ou a idade precisamente, não dá. Tá? Então, e aí eu queria aproveitar agora para pedir essa ajudinha para você. Estamos aí numa quarentena, que a gente não sabe se é quarentena, cinquentena, né? A gente não sabe, não tem noção do que está acontecendo com o nosso planeta, né? Não é com o Brasil. E a gente fica num desespero só, porque assim, qualquer mãe, eu fico vendo, é tão engraçado que eu fico vendo lá as minhas amigas que são as mães das crianças típicas, todas ensandecidas com os filhos, aí eu penso, amiga, você não sabe de nada, porque assim, o nosso caso é um pouquinho a mais, né? Claro que toda criança fica elétrica, fica cansada de ficar dentro de casa, mas os nossos filhos, qual é a grande dificuldade? Eles não têm paciência de ver uma televisão, eles não têm paciência de pegar um brinquedo e fazer um jogo, depois pegar outro e fazer outro jogo. Eles têm essa dificuldade eles ficam para lá e para cá o tempo todo sem muita função. A maioria deles, não são todos, tá? Tem uns que conseguem bastante, mas eu tenho amigas que têm filhos parecidos com o Andrés. Aí, assim, eu queria dicas, assim, eu queria para as amigas, né? Porque eu já fui super bem instruída, você e a Karina me deram várias dicas, então eu tenho feito algumas coisas com o Andrés, nem sempre, confesso. Mas dá dica para o pessoal do que fazer, né? Do que a gente pode fazer com essa molecada nesses dias que a gente não sabe quantos dias serão. Na verdade, essa pandemia, né, deixou todo mundo desorganizado, né, no contexto geral, e a gente não sabe até quando. Então, não imagina. Do mesmo jeito que para a gente está sendo difícil, imagina para uma criança dentro do espectro, né, que precisa de uma rotina mais organizada e estruturada, né? Então, o quão é difícil para eles. Então, acabam perdendo o foco mesmo, né? Potencializa a agitação, enfim. Então, a primeira dica que eu dou é tentar explicar para a criança que, na verdade, ela está em casa, mas ela não está de férias, né? Porque ela, coitada, ela não pode ir na casa da avó, ela não pode ir no parquinho, ela não pode dar uma volta na rua. Então, é bem difícil. Mas tentar, de alguma forma, né, utilizando figuras, desenhos, enfim, tentar fazer com que ela entenda que ela está em casa, mas que a gente precisa dar continuidade à rotina anterior dela. Então, a minha dica é que a família sente e tente organizar a rotina mais estruturada de hoje, próxima da rotina que ela tinha anteriormente, né? Então, vamos imaginar que a criança estudava de manhã, né? Então, ela acordava de manhã, tomava café, enfim, e aí já ia para a escola fazer as atividades. Então, manter mais ou menos, lógico que não precisa a criança acordar às 7 horas da manhã, mas manter mais ou menos que ela acorde, que ela escova os dentes, que ela ou tome banho, que aí ela já faça uma atividade de cunho pedagógico, né? Que aí pode ser, tem tantas variáveis, né? Encaixe de letras, de números, de pareamento de figuras, enfim, uma atividade que tenha mais de cunho pedagógico, se ela estuda de manhã, né? E fez essa atividade, a mãe vai fazer o almoço, por exemplo, por que não inserir essa criança dentro desse contexto da organização também das AVDs, juntos, né? Então, trazer essa criança também para a cozinha, pedir para separar as frutas, pedir para colocar o copo na mesa ou retirar, então também ela fazer parte desse contexto também. E aí, no período da tarde, também organizar. Então, agora a gente almoçou, agora é hora do descanso, agora é hora de... Você pode dar uma olhadinha no celular, depois a gente vai fazer uma atividade motora, depois a gente vai fazer uma atividade mais artística. Então, ir organizando dentro do dia alguma atividade que chame mais atenção e sempre dando reforço positivo. Olha, depois que a gente fizer essa atividade, aí você vai, sei lá... ficar com a mamãe vai contar uma história. Então, é importante isso, a criança executar o que foi proposto e sempre ter um reforço positivo depois. Então, organizar isso de forma estruturada, que é importante, né? Separar os materiais, né? Colocar a criança à frente a você ou ao lado. Não, dentro desse contexto também, não ficar só a mãe na frente dessa organização ou dessa troca aí de atividades. Colocar também o restante da família que estiver em casa, em quarentena. O pai, a irmã, a avó, também participando desse contexto, né? Porque
essa organização dessa rotina vai facilitar bastante quando a gente sair dessa quarentena e a criança tiver que se reorganizar para os atendimentos terapêuticos, para a escola, enfim, né? Então, se ela tiver com uma rotina mais próxima e preenchida, próxima de uma rotina anterior, acho que isso fica mais fácil futuramente, entendeu? Agora, as atividades tem várias, né? Para a criança fazer. Então, é muito legal, mas eu vou falar assim, meninas, agora ela falou como profissional, vou falar como mãe. Com a gente, eles estressam mesmo. Não, eles estressam. Então, assim, não se sinta incapaz. Porque, assim, o que acontece? Você está saindo do que ele está acostumado. Não, eu estou acostumada a fazer isso com a minha professora. Eu vou falar que o Andrés, quando mudou a tutora dele, ele deu uma bloqueada. Então, assim, tem que insistir. No primeiro dia vai fazer 10 minutos, no outro dia faz 12, no outro dia faz 10. Porque, assim, com a gente é diferente. Você fala, poxa, mas lá na fora ele fica 40 minutos sentadinho, aqui comigo ele não fica nem 10. Sim, porque não é o que ele está acostumado. Então, ele vai dar uma resistida. Sem contar que está em casa. E outra coisa, né? Na verdade, você tem o papel de mãe, né? Então, tem um diferencial. A terapeuta, ela é a terapeuta e ela tem as estratégias de contingências ali para fazer a sua terapia. Então, realmente, né, não é nem nesse sentido. Mas se a criança souber que depois que ela tomou o café, por exemplo, ela vai fazer uma atividade que seja no celular, enfim, que está lá programado visualmente, eu montei uma rotina visual, para a criança fica mais fácil ela se reorganizar, sabe? Ela entender esse novo contexto. Essa rotina visual, eu acho bem bacana que seja visual. Fica mais fácil para ela entender. Então tá bom, a gente vai almoçar, vou ajudar minha mãe a colocar os copos na mesa, retirar, depois eu posso ficar deitadinha com ela numa cabana ouvindo história. Ou que seja exatamente o que o tempo, aí a gente é relevante, não dá para, às vezes, a gente querer que a criança fique 30 minutos deitado ouvindo uma história, né? Não, e nem que lava a louça junto com você, só que nem o Andrés, o máximo que eu consigo que ele tire o prato dele da mesa e leve até a pia. Para mim tá ótimo, já foi uma grande conquista. Olha a conquista que a gente já teve, né? Porque quando a gente coloca a criança dentro do contexto dessa organização familiar, assim, das rotinas dos AVDs, né? Das atividades de vida diária, a gente também está ajudando essa criança a buscar autonomia, né? Então, entender que se eu derrubei o leite na mesa, que eu posso limpar, né? Não só minha mãe pode limpar, meu pai, enfim, mas eu também posso limpar. Eu tenho essa capacidade. Então, a criança também vai entendendo que ela é pertencente, né? É uma capacidade de pertencimento, autonomia, pertencimento, capacidade. Eu acho que a gente trabalha várias questões aí. Né? Muito legal. Legal, então, Jane, adorei conversar com você. Eu sempre adoro conversar com você, né? Mas aqui foi um papo maior até do que o que a gente consegue lá na clínica, né? A gente sim. não consegue então, conversar a gente tá tanto. De saudade, né? Enfim, mas acredito que isso vai passar, né? Acho que agora a gente tem que pensar em todo mundo manter saudável para a gente depois dar continuidade. E o que eu dou a dica é que, na verdade, faça isso. Tente organizar mais estruturalmente a rotina da criança. Né? Se você conseguir, eu planejei que a criança vai fazer isso, sei lá, 3 atividades, e ela executou uma, a gente tem que enaltecer e tal, e no dia seguinte, que ela consiga 2, e assim, né, sucessivamente. Nenhuma mudança é simples e fácil para ninguém. E para eles também não é diferente. Obrigada. Se também alguém tiver alguma que não tenha ficado claro, tiver alguma pergunta, pode fazer que depois eu respondo no privado, tá bom? Eu te repasso, com certeza eu te repasso. Gente, obrigada. Beijo. Tchau, gente. Fica com Deus. Que voltemos logo para a vida normal. Obrigada, viu? Gratidão. Tchau.